Análise inicial da entrevista do Lula. Análise de um vídeo de menos de 1 minuto de duração. Esse aqui é o momento da chegada dele. A ideia é que eu fale algumas coisas, não vou falar tudo que é possível observar, mas eu vou falar algumas coisas. E esse primeiro vídeo é justamente para poder deixar você entender um pouco melhor do que se trata a linguagem corporal, uma expressão facial, como que elas podem ser utilizadas para a identificação, para a detecção das emoções. Tudo bem? Aqui a gente tem a contração do frontal, o músculo da testa, só que da parte externa, certo? Que leva à representação da emoção de desprezo. Para a gente poder comparar e ter certeza se realmente é o desprezo, a gente precisa de um lado mais puxado do que o outro, exatamente como está aqui. O bucinador, ele está puxado muito mais do lado esquerdo dele do que do lado direito. Então essa contração unilateral aqui, principalmente unilateral, né? Mas a contração do bucinador juntamente com a contração da parte externa do frontal leva aqui a emoção do desprezo. Esse desprezo ele pode ser entendido de várias formas, depende obviamente do contexto, e aí provavelmente lá na frente vocês vão entender, porque ele está olhando para uma pessoa que não são, no caso, os fotógrafos. Aí aqui sim, aqui é possível já a gente ver novamente o frontal na parte externa e o bucinador muito mais puxado. Isso aqui, na verdade, eu não vou nem chamar de desprezo em si, ele é bem mais um sorriso disfarçado, tá? Mas ele é sim uma emoção interpretada como desprezo justamente por conta desses dois músculos em contração. Diferentemente desse sorriso. Aí aqui sim, você vê que não há contração aqui do frontal, a gente vê aqui uma queda do orbicular do olho da parte externa superior, que é bastante responsável pelo sorriso verdadeiro. Mas aqui eu ainda não chamaria de um sorriso verdadeiro, mas existe um sorriso sim, é difícil a gente identificar por conta do desfoque desse momento. Mas aqui eu já tenho o zigomático maior em contração, bem diferente daquela outra contração que a gente viu. Vou fazer o comparativo aqui. Olha a diferença, tá? Perceba que aqui é uma linha praticamente reta, tem pouquíssima curvatura aqui, e olha a contração da testa, olha as rugas na testa e o levantar aqui, essa dobra que a sobrancelha faz. Diferentemente daqui, que a gente já consegue ver a curvatura, olha como que entra aqui legal nesse sulco e não tem aquela contração como tinha do outro. Então aqui pode sim ser um sorriso, justamente pela felicidade que ele está tendo de poder dar essa entrevista. Nesse momento, o barulho intencional. Esse barulho intencional faz justamente com que ele aqui, ó, olhando diretamente para os entrevistadores, faça esse barulho. É um barulho considerado como arrogância, né? Pessoas fazem barulho quando chegam no lugar, quando querem chamar a atenção. Então, aqui o que ele está dizendo é isso: cheguei. Veja que não há necessidade de fazer o barulho, ele poderia só ter colocado, mas ainda assim ele bate. Observe aqui o movimento sem controle e tremulação dessa mão aqui, ó, da mão esquerda dele. Vamos reparar de novo. Isso é ansiedade. E nesse momento ele identifica uma pessoa que é a mesma pessoa para quem ele estava olhando assim que ele entra nessa sala. Então a gente tem a contração aqui total do frontal, diferente daquela primeira, não é externo, é total. Então ele está pegando a parte interna e a parte externa da sobrancelha.
A pálpebra superior, a gente consegue ver o levantamento dela e a gente consegue ver também o depressor do lábio inferior, a boca aberta. Essa daqui a gente pode interpretar nesse momento como medo. Aqui a gente observa que ele olha para uma outra pessoa, eu não sei quem são as pessoas para quem ele está olhando, tá? Então, por isso que é difícil também a gente fazer a interpretação direta, justamente porque falta contexto, eu precisaria saber quem está ali. Mas as contrações musculares são cientificamente comprovadas que elas entregam uma emoção. Agora, qual é o sentimento por trás dessa emoção é difícil a gente identificar porque não há contexto, eu não consigo dizer quem é a pessoa porque eu não estou vendo a pessoa. Porém, ainda assim, a emoção identificada anteriormente é a de medo e nesse momento o que a gente encontra aqui, olha só, puxando, o que eu encontro aqui, a contração do frontal, pode ver que novamente não é só externa, é interna também, o levantamento total do frontal, contração, né? O mento, contração aqui do músculo do queixo, o queixo erguido e o peito estufado. Isso é arrogância, afronta. Tá? Então, provavelmente ele olhou para alguma pessoa e ele faz essa afronta. Diferente quando você faz esse mesmo movimento quando é alguém que você gosta. Normalmente tem um sorriso, tem um movimento diferente aqui. É o zigomático maior que estaria contraído e não esse mento aqui totalmente contraído, puxando até aqui um pouco o canto externo dos lábios para baixo, que poderia ser considerado como tristeza, porém ainda assim, pela velocidade aqui da filmagem, é difícil a gente dar precisão de qual emoção, qual sentimento exato ele está olhando, principalmente porque falta saber quem é que está na frente dele. Mas ainda assim, essas pessoas que estão aqui na lateral esquerda da sala são pessoas que não são nem um pouco do agrado dele. Não tenho ideia de quem seja, mas a demonstração é sempre desprezo, raiva, medo e não teve surpresa. Então ele já sabia que essas pessoas estariam nesse recinto. Seguindo novamente, agora sim a gente consegue identificar que as pessoas que estão, ou a pessoa que está desse lado, não é do agrado dele por conta do corrugador, tá? Então eu tenho aqui o corrugador do supercílio, eu tenho uma leve queda do supercílio para dentro aqui da glabela, eu tenho o orbicular do olho, a parte inferior aqui, tá? Você vê que está bem mais marcado, se a gente for ver em outros momentos, essa que chama de bolsa ou papuça da olheira, né? Você vê que ela está bem mais marcada que o normal. Eu tenho o levantador do lábio superior. Quando animais estão com raiva, eles levantam isso, deixando aparente o canino. Porém aqui, como ele está de boca fechada, não fica aparente. Mas a gente consegue observar um sulco maior do que o normal e ainda mantendo a contração do mento, desse músculo do queixo. Isso daqui é evidentemente raiva. E aqui, após ele ter olhado para essas pessoas, o olhar dele voltado totalmente para baixo, com o queixo para baixo. Isso daqui entrega, principalmente com essa curvatura aqui do canto externo dos lábios, como tristeza ou vergonha. A vergonha ela não é uma emoção universal, ainda está sendo estudado para ver se realmente será considerado uma emoção universal ou não, mas a entrega de linguagem corporal dele é de vergonha e a entrega pela expressão facial, mesmo que esteja em 45 graus, é considerado aqui como tristeza. Novamente, ele olha para essas pessoas, olha novamente para aquela que mais impactou. E aí vai começar a entrevista.